E a Justiça da Itália adiou a audiência que vai decidir sobre a extradição de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral. A sessão, que aconteceria nesta quarta-feira, foi remarcada para o dia 11 de fevereiro do ano que vem. Segundo a defesa, o adiamento ocorreu por problemas técnicos e também pela necessidade de tradução de documentos. O pedido de extradição foi feito no mês de agosto pelo ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro é acusado de vazar supostas mensagens trocadas por juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. A defesa afirma confiar na justiça italiana e diz que o país respeita a ampla defesa e o contraditório. Marcília, eu quero te ouvir, mas deixa eu somar aqui o caso do Tagliaferro, o caso do Oswaldo Eustáquio também, que saiu hoje, foi divulgado na imprensa, que a Justiça da Espanha negou definitivamente a extradição de Oswaldo Eustáquio. Essa decisão foi da Audiência Nacional Espanhola, que rejeitou o recurso apresentado pelo governo brasileiro. Segundo a Advocacia Geral da União, não há então mais possibilidade de recurso e o caso deve ser encerrado depois do trânsito em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. A Justiça Espanhola entendeu que não houve dupla tipificação criminal, uma exigência do tratado entre os dois países. Oswaldo Eustáquio é alvo de pedidos do ministro Alexandre de Moraes por supostos crimes de incitação, organização criminosa e participação em atos antidemocráticos. As decisões se somam a outras negativas internacionais. A Interpol, por exemplo, já havia rejeitado pedidos para incluir os nomes de Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos na lista vermelha de procurados. Marcília, a gente juntou aqui essas duas informações, né? Uma relacionada a Eduardo Tagliaferro, esse pedido de extradição do perito criminal que hoje está na Itália, e agora também o caso do Oswaldo Eustáquio, que segue na Espanha, né? Porque lá não é crime, né? Aquilo que o Brasil entendeu como crime de opinião, no caso do jornalismo. Exatamente, é isso que eles chamam de dupla tipificação criminal, ou seja, precisa ser crime lá, o que é crime aqui, precisa ser crime aqui, o que é crime lá. Aqui, o que eles lá, como o próprio a postagem diz, né, aquilo que eles consideram lá liberdade de expressão, a gente está considerando aqui crime. Olha a que ponto chegamos, né? Liberdade de expressão, que é um princípio da própria democracia. Não é nem questão de ser crime ou não. Como é que pode se pensar em ser crime, liberdade de expressão? Então, é uma pena, na verdade, que tenha sido adiada essa audiência do Tagliaferro. Inclusive, o Tagliaferro esteve conosco aqui no Faroeste, num dia antes até da audiência. Ele mostrou-se muito esperançoso, mas estava, claro, muito ansioso também. E é uma pena que isso foi adiado, porque eu não tenho a menor dúvida de que o Tagliaferro vai ter, ou Moraes vai ter o pedido de extradição do Tagliaferro rejeitado. Tem tudo para isso acontecer, porque também é um caso óbvio, assim como o do Oswaldo Eustáquio, é um caso óbvio de violação a direitos, né? O que o Tagliaferro fez? O Tagliaferro, ele denunciou, né, ele está sendo acusado de vazar informações sigilosas, mas informações que são criminosas a respeito de um ministro. Quer dizer, ele está dizendo, olha, esse ministro cometeu crime e está sendo acusado de vazar essas informações, mas era para guardar? Você vê um agente público cometendo ilegalidades e você deve esconder, ocultar, botar debaixo do tapete? Quer dizer, se isso não for compreendido como algo para se preservar e acolher o Tagliaferro, não sei, enfim, se a lei italiana não é suficiente para isso, qual lei será? Então, o caso do Tagliaferro é explícito de alguém que não deve ser extraditado. E vamos lembrar, o caso do Tagliaferro nem foi julgado, a gente não tem nem o trânsito em julgado, nada, recurso, etc. O pedido é um pedido, vamos dizer, liminar de extradição. O que o Moraes quer é silenciá-lo, mais do que qualquer outra coisa. Então, é explícito o Tagliaferro, é explícito o Oswaldo Eustáquio. É bom que essas pessoas tenham logo seus pedidos julgados para que animem os países a julgarem os demais que estão ainda aguardando os pedidos de extradição, como, por exemplo, a Zambelli e outros mais que são um pouco mais complexos do que esses. Tanto o Oswaldo Eustáquio quanto o caso do Tagliaferro são
casos de justiça tão intuitivos quanto o do Felipe Martins. E esses são relevantes de serem explicitados para a mídia internacional, porque qualquer um que tem um sentimento, enfim, na sua pele de justiça, vai compreender que eles merecem acolhido do judiciário ou de qualquer país do mundo. Menos no Brasil, claro. Pois é, né? No caso do Talhaferro, o Supremo correu, né, para torná-lo réu no mês passado, né, para abrir uma ação apresentada ali a denúncia pelo PGR para dar aquele verniz. E a acusação é exatamente qual para ele? Para o Talhaferro? Divulgação de documentos... Documento sigiloso. Que provam um crime cometido por um ministro. Provam um crime cometido. E inclusive, quer dizer, não dá nem para acusá-lo de fake news, porque se ele está sendo... essa acusação de vazar documento sigiloso, o próprio Moraes assume a existência desses documentos que são ilegais. Eu não vi isso, nada parecido, porque eu quero distância de quem sabe coisas de mim. Se eu cometo um crime, eu deixo ele longe. Eu só tento trazer quando existe uma ditadura do judiciário, porque você traz para calar. E sabe que tem um controle aqui. É isso aí. Diga, Ana. Não, ou seja... acobertar crimes está ok no Brasil, né? Eu acho interessante porque o Talhaferro é acusado de vazar supostas, né, mensagens trocadas, mas todos esses ministros do Supremo aplaudiram a Vaza Jato quando as supostas mensagens ajudavam a tirar da cadeia o corrupto de estimação do Supremo Tribunal Federal. Agora, quando nós entrevistamos o Talhaferro aqui, eu perguntei para ele se essas mensagens vazadas, se elas pertenciam a algum aplicativo de segurança dos juízes. Ele falou, não, são mensagens de WhatsApp. Aí são duas coisas, né? Onde está escrito que vazar mensagens de WhatsApp é crime, e o WhatsApp está sendo usado como uma plataforma de segurança por juízes, pelos governantes. Isso é, né, no mínimo, leviano com a própria segurança nacional. O Marcília pode me ajudar. Se o Talhaferro não tivesse levado isso a público, aí sim ele cometeria o crime de prevaricação como funcionário público. Exatamente. Então ele não cometeu o crime, pelo contrário. Não, e ainda tem a destruição da testemunha, da prova. Ele pode até responder pelo que ele fez ali durante o período em que ele estava, né, no gabinete do ministro Moraes. Ele cometeu crimes a mando do ministro. É isso, esse é o crime que ele cometeu. E ainda tem esse ponto que a Ana levanta, que se houve um descuido, um desleixo no tratamento da informação sigilosa por parte do próprio gabinete, enfim, a culpa é do Talhaferro. E veja, o interesse público das informações é maior do que o de se preservar quando se trata, sobretudo, de uma ilegalidade. Quer dizer, isso é indiscutível. E ainda tem um outro ponto nesse caso... Porque, perdão, era um crime contra o sistema de justiça brasileiro, quando você manipula o depoimento ou faz com que o perito crie um ambiente para ser julgado depois do Supremo, não é? Não, o Talhaferro está acusando ali, enfim, a existência de adulteração de documento público, claro, falsidade ideológica, crimes graves cometidos supostamente pelo gabinete, segundo o Talhaferro. Aliás, segundo o Talhaferro, e ainda, vamos dizer, indiretamente, porque tem um outro problema nessa história, que é o seguinte, houve a tal vaza-toga, né, que nós sabemos foi feita por jornalistas, né, publicada por jornalistas, então o Talhaferro seria a fonte desses jornalistas. Agora, como é que o Moraes chegou no Talhaferro? Ele investigou jornalistas, ele questionou os jornalistas sobre a sua fonte, porque se assim foi feito, e não teria como fazer de outra forma, o Moraes também violou outro direito relevante, que é o constitucional do jornalista ter a sua fonte preservada. Então, assim, não tem como o Moraes se sair bem dessa história, como o Augusto disse, a não ser dentro do Brasil, porque aqui temos uma ditadura. Pois é, curioso que o adiamento dessa extradição ocorreu por problemas técnicos ali de tradução, né, dos documentos. Deve ser realmente complexo para explicar essa história mirabolante. Imagina quem pegou esse caso aí para fazer essa tradução. Tem que ser alguém bom para entender o roteiro, né? Porque não é para qualquer um. Imagina traduzir o português do Moraes, a justiça cega, mas não é tola.
e coisas assim. Agora, se a Itália quer mesmo, né, colaborar com o Brasil, podia liberar as imagens do aeroporto, né, de Milão. Aproveita, né? Aproveita e libera. Roma, era Roma, né? Roma, isso, Roma. É do acervo do mesmo ministro. Do mesmo ministro, já que, né, estão pedindo transparência para a Itália, Itália libere as mensagens, as imagens.